o que a gente tem aqui, na verdade, é uma hegemonia que reage ao seu declínio, visando a reconfiguração do seu poder nessa ordem internacional e que, com isso, quer reescrever as regras que ela mesma escreveu. Eles começam a entregar cada vez mais a força e ter uma hegemonia que é cada vez mais contestada, é um dos sintomas desse declínio. A gente já tem uma terceira guerra mundial em andamento. Os Estados Unidos serão a primeira, a única e a última superpotência. E o que existe agora, me parece, é muito mais um processo em que isso está em aberto e vai depender de como os diversos atores vão lidar e vão disputar a situação contemporânea. Salve, salve, meu povo! Depois de um tempinho fora do ar, finalmente estamos de volta com a segunda temporada do podcast Dilemas do Sul. E agora com uma novidade ainda melhor. Dessa vez o nosso programa será mensal. E eu, Giovanni Del Prete, conduzirei cada novo episódio todas as penúltimas quartas-feiras de cada mês. E claro, sempre acompanhado de convidados e convidadas super especiais para bater aquele papo sobre os desafios das nações e dos povos do sul global. O que não falta é assunto. Tudo isso de uma forma leve e didática para você ouvir indo para o trabalho, no ônibus e fazendo aquela faxina em casa. Essa é mais uma iniciativa do Instituto Tricontinental em articulação com a Alba Movimentos e a Assembleia Internacional dos Povos. Vem com a gente! O retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos sinaliza uma revolta na política global. Ela representa a ascensão de movimentos liberais de extrema-direita, o colapso da ordem neoliberal e uma reorganização do cenário internacional. Aonde tudo isso vai dar? Ninguém sabe. Estamos naqueles tempos do interregno, onde o velho ainda não morreu e o novo ainda não nasceu. No meio do caminho afloram contradições, oportunidades e monstros. Entre eles, Trump, Milley, Bolsonaro e outras figuras do mesmo calibre em outras partes do mundo. O nosso dilema deste primeiro episódio é a estratégia Trump. Cada vez mais há um porquê de ser anti-Trump em cada país do mundo. Em pouco mais de um ano já vivenciamos a redefinição das relações Estados Unidos e Rússia, a transferência do fardo da crise da Ucrânia para a Europa, uma guerra tarifária global, a reivindicação da Groenlândia, do Canal do Panamá, o Canadá, o sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro e Cília Flores, uma intensificação dos bloqueios econômicos contra Cuba, Venezuela, Irã, Rússia, a guerra no Irã e uma política anti-imigração fortíssima dentro dos Estados Unidos. Isso tudo sem falar no contínuo genocídio a Gaza. Porque os Estados Unidos abandonaram a ordem mundial que eles mesmos promoveram e usaram para dominar o mundo. Que tipo de nova ordem global emergirá em meio a esse caos? Quais são os reais interesses por trás de toda essa mudança geopolítica? Ou seja, quem são os donos do poder e o que eles realmente querem com tudo isso? E para nos ajudar a iluminar essa escuridão e bagunça que a gente está vendo, em que nos encontramos, convidamos duas intelectuais de primeira ordem. Aqui comigo, duas especialistas nessa conversa, Cristina Pessequilo e também Lívia Milani. Cristina Pessequilo é professora de Relações Internacionais da Unifesp, dos programas de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas e Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também diria uma grande referência para os debates de relações internacionais. Eu, como um aluno de Relações Internacionais, li muito a professora Cristina, então também um prazer ter você aqui com a gente, professora. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Giovanni. Vamos lá para um debate de qualidade. Maravilha. Aqui também a gente está com a Lívia Pérez Milani, que ela é pesquisadora do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para os Estudos sobre os Estados Unidos, que tem sede na Unicamp, mas é uma relação aí com mais de 17 universidades brasileiras, todas de muito peso na pesquisa científica. Seja também muito, muito bem-vinda, Lívia. Muito obrigada, Giovanni. Para mim é um prazer participar e uma honra participar ao lado da professora Cristina, que também foi minha professora, que também li bastante na graduação. E sim, o INCT-INEU está sediado na Unicamp, mas ele é uma rede de pesquisa que envolve várias universidades e tem um peso grande também na própria Unesp, onde eu estou agora.
Maravilha, sejam muito bem-vindas. É um prazer enorme poder conversar com vocês sobre uma conjuntura tão desafiadora quanto que essa que a gente está vivendo, né? Queria começar perguntando à professora Cristina, diante de toda essa introdução, e a gente, quando vai para os debates mais acadêmicos, sempre se fala, né, do famoso fim da história, cunhado por Francis Fukuyama nos anos 90. Queria saber de você, se a gente olha agora um pouco no retrovisor, desde essa declaração do fim da história, dessa invencibilidade, né, da vitória dos Estados Unidos diante da Guerra Fria, se a gente olhasse agora para o retrovisor, olhando principalmente nesse último um ano, esse paralelo do governo Trump, qual é essa estratégia Trump? Eu acho que a primeira coisa que a gente poderia parar de fazer, isso eu tenho sempre falado com alguns colegas, né, e também com os meus alunos, é o seguinte: vamos deixar Fukuyama de lado, né? Fukuyama, na verdade, ele tinha uma intenção muito clara quando ele disse o fim da história lá nos idos de 1989. Ele próprio depois voltou atrás, né? Disse que ele tinha sido mal compreendido, que as coisas não eram bem assim, mas o que acontece é que a gente fica meio que reproduzindo, né, essa ideia ainda de que teria havido esse fim da história e tal. Mas o que a gente observa, na verdade, desde 1989, é um processo de transição que é chamado de pós-Guerra Fria e que se prolonga quase que indefinidamente, né. Então esse pós-Guerra Fria, ele até o momento, ele é caracterizado por altos e baixos das potências, né, principalmente as potências ocidentais. Se a gente vai lembrar, são crises econômicas que se repetem. A mais recente foi a crise econômica global de 2008. Nós temos guerras, atentados, então é um mundo que desde 89 ele sempre esteve muito quente, com a história sendo feita a nossos olhos. Agora, algumas pessoas não queriam que a gente visse essa história sendo feita, e elas também não queriam que a história mudasse aquilo que havia sido construído há 80 anos atrás, no encerramento da Segunda Guerra Mundial. Então, eu costumo dizer também que, nesse momento, né, a gente está vivendo dois pós-guerras, né? O pós-guerra ainda da Segunda Guerra Mundial, vendo esse deslanchar, né, de instituições multilaterais que foram criadas naquele momento, Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, no sentido de perda de credibilidade, de perda de efetividade e também de pressões por reformas. E, associado a isso, obviamente, como você bem mesmo disse no início, o declínio, né, o desafio que a potência hegemônica que construiu aquela ordem internacional liberal sob a égide de uma Pax Americana também está enfrentando. Então, o que a gente vê aí é uma conjugação de pressões, né, sobre os Estados Unidos, sobre a sua Pax Americana. E aí, qual seria esse outro segundo pós-guerra? Seria justamente esse pós-Guerra Fria. Então, esse mundo de hoje, ele está realmente refletindo todas essas questões. O que o Trump 2.0 traz para a gente, de certa forma, o Trump 1.0 já trazia, é uma contra-reação hegemônica mais aberta dos Estados Unidos, no sentido de questionar essa ordem mundial que ele mesmo construiu lá no pós-45. Então, se os emergentes, né, o sul geopolítico também prefere a mudança, também os Estados Unidos querem mudar até em resposta a essa agenda. Mas não foi só o Trump que fez isso. A gente tem aí incontáveis reações contra-hegemônicas que vêm antes dele. O que muda com ele é justamente o estilo, a maneira de fazer e aquilo que eu chamo de imprevisibilidade previsível como tática, né? Ou seja, você criar a expectativa e aí você trabalhar com ela. Mas, só para finalizar essa breve introdução, o que a gente tem aqui, na verdade, é uma hegemonia que reage ao seu declínio, visando a reconfiguração do seu poder nessa ordem internacional e que, com isso, quer reescrever as regras que ela mesma escreveu. E aí eu nem citaria o Fukuyama mais, eu citaria o John Mearsheimer, que nos deixa muito claro, em um texto de 2019 ainda, quando ele diz o seguinte: quando as hegemonias se sentem insatisfeitas com a ordem que elas mesmas construíram, elas optam por dois caminhos. Um é reescrever essa ordem
e o outro caminho é destruir a ordem. Então é meio isso que a gente está assistindo agora, né? Essas forças, mas são forças que antecedem o Trump. Só que o Trump é o momento atual. Agora, todo presidente americano, ao longo de toda a história, tem como objetivo a preservação da hegemonia dos Estados Unidos. E esse é o objetivo deles, garantir poder. O que o geopolítico às vezes precisa aprender é que ele também precisa emular essa recuperação de poder. Então, para essas palavras iniciais, seria um pouco isso. Maravilha, muito obrigado, Cristina. Aí eu fico sempre me perguntando, o pessoal sempre chega para a gente e fala assim, a gente sempre insiste que tem esse declínio, então, relativo dos Estados Unidos, do que eles já foram um dia, nessa ordem, mas que raio de declínio é esse se eles estão bombardeando por todos os lados, fazendo guerras tarifárias? Existe uma demonstração de força muito evidente. Não é quase que um movimento de negação da realidade dizer que é um declínio? É muito interessante colocar assim, e talvez eu também dividiria a minha resposta em 2 momentos, né. Um primeiro momento, exatamente, para pensar o que significa hegemonia e o que significa esse declínio, e um segundo momento para pensar em se de fato existe esse declínio ou não, né. Então pensando no significado, o que significa o declínio de uma grande potência? Um autor também que eu acho que ajuda bastante a pensar é o próprio Gramsci, que foi citado e que é muito usado em relações internacionais para falar de hegemonia. E o que é a hegemonia, né? Segundo Gramsci, é uma forma de exercício do poder, é uma forma de domínio, no qual tanto a coerção como o consenso estão presentes, então tanto a força como o consenso, a forma de ver o mundo, né, as ideologias estão presentes, a própria cultura. E quando a gente tem uma hegemonia consolidada, isso significa que esse poder ele é mais visível como consenso. Ele se a força sempre está lá, latente, né, o uso, o emprego da força militar sempre está presente, mas as questões, de formação desse consenso, a ideologia, ela aparece em primeiro plano. E o fato de que os Estados Unidos, eles começam a entregar cada vez mais a força e ter uma hegemonia que é cada vez mais contestada, é um dos sintomas desse declínio. Então, antes a gente, muitas vezes se colocava o declínio dos Estados Unidos como sendo algo que parece que aconteceria da noite para o dia, e como sendo algo, que já desde o início seria positivo. Mas o que a gente percebe é que se existe de fato um declínio, esse declínio ele é processual e nesse momento de declínio é esperado que exista um uso maior da força, por exemplo, né. Então, os Estados Unidos já não conseguem exercer seu domínio da forma como exerciam, de maneiras menos contestadas por conta disso, passam a empregar mais o uso da força militar. Então eu acho que um pouco é esse o significado do declínio. O declínio também significa isso, um aporte maior do uso da força. Isso por um lado. Por outro lado, eu também não acho que a gente deve partir do princípio de que existe um declínio. Eu concordo com você, Giovanni, quando você disse que existe um momento de interregno. O velho está morrendo, o novo ainda não nasceu, e o que existe nesse momento são esses sintomas mórbidos. Mas os Estados Unidos tentam, retomar sua hegemonia, e o que existe agora, me parece, é muito mais um processo em que isso está em aberto, e vai depender de como os diversos atores vão lidar e vão disputar a situação contemporânea. Quão eficiente vai ser essa estratégia dos Estados Unidos de tentar se preservar, não só como grande potência, mas como, a principal. Bom, então a gente já está aqui chegando numa etapa de construir essas camadas. Quando a gente está estudando a história, as coisas não acontecem no raio do céu azul, tem antecedentes. Eu vou perguntar também para a Cristina sobre, de alguma maneira, nos debates sobre relações internacionais, se faz um paralelo sobre os 20 anos em crise, aquela obra, né, do Edward Carr, que fala que antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial, houve uma crise, 20 anos de crise, de diferentes ordens de guerras, pactos militares, econômicos, ascensão do nazismo, do fascismo na Europa, né, esses movimentos da extrema-direita, a humilhação da Alemanha com o Tratado de Versalhes, enfim, uma série de elementos que alimentaram até chegar, né, na invasão da Polônia pela Alemanha nazista, que é tido como o marco que eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Você acha que a gente está vivendo alguma coisa parecida com isso?
mas ao mesmo tempo também diferentes analistas dizem que é muito perigoso fazer esse tipo de comparação. A gente está falando basicamente de uma realidade de 100 anos atrás. Ah, Giovanni, eu sou menos cuidadosa em não comparar os períodos, né? Você mencionou que algumas pessoas não gostam, né, de fazer essa comparação, mas eu considero que o momento que a gente está vivendo hoje, ele é praticamente igual a esse dos 20 anos de crise, só que é uma crise que ela vem sendo faseada. Quando que vem esse declínio da hegemonia americana? Ele começa lá nos anos 70, quando a gente já começa a observar uma tripolaridade econômica. Então, aquela ideia de você ter Estados Unidos, o Japão, a Europa Ocidental, naquele mundo da Guerra Fria. Só que, às vezes, as pessoas ficam um pouco preocupadas. Ah, não vamos dizer que é igual, porque a gente não quer uma guerra mundial acontecendo, mas, poxa, a gente já tem uma terceira guerra mundial em andamento. E ela é reflexo dessas crises que vêm se acumulando, como crises de um modelo que é sustentado não só num capitalismo, mas num capitalismo neoliberal que vem tendo, né, de certa forma, como o Emanuel Wallerstein havia dito ainda lá no imediato pós-Guerra Fria, um processo até de autodestruição interna, né? Então, é um modelo que ele próprio nega a sua existência. Então, por que que eu acho que é muito parecido com esse período pré-Segunda Guerra Mundial, né? E aí falando em termos estruturais. Você tem a crise econômica, que ela vem se repetindo, né, ela vem se manifestando de diversas formas, é uma crise do modelo capitalista na sua forma neoliberal. Você tem uma estrutura de poder na qual a potência hegemônica que exerce a pax, ela vem perdendo a sua capacidade de atuação, e a capacidade de atuação no sentido, como Lívia disse, né, de fazer regras, de conduzir o consenso, a elaboração do consenso, para que a dominação se dê em bases que não sejam bases unicamente associadas à força militares, né? Estruturalmente, nós temos também a ascensão de outras potências, que não é mais um eixo ocidental, é um eixo asiático oriental, focado na China, focado na Índia, e aí a gente vê que isso é muito parecido com aquele cenário que antecede a Segunda Guerra Mundial, além, né, dessas movimentações sociais, políticas e ideológicas que estão levando cada vez mais à radicalização. Então, eu acho que é um momento decisivo, né? Eu acho que a força militar, ela é, na verdade, um sinônimo de fraqueza, né? Existe um sociólogo francês chamado Emmanuel Todd, que diz que você bate no fraco por não poder enfrentar o forte, que na verdade é uma tradução da guerra de procuração. Então, tudo que o Trump faz hoje, que o Biden fez antes dele, que de repente o Obama fez antes de todos, o próprio Bush filho, é meio que isso, você fazer guerras de procuração contra a China em regiões periféricas. A China está avançando com um novo modelo de capitalismo, ela está avançando com um projeto como a nova Rota da Seda. Então, há uma reorganização do sistema mundial. E essa reorganização, ela não está, enfim, né, chegando a essa terceira guerra mundial, mas a gente está vivendo um cenário de conflito total. Se a gente pega as estatísticas, todos os continentes hoje têm alguma espécie de conflito, e conflitos quentes, né, conflitos frios. Então, quando que isso vai chegar a termo, a gente não sabe, tá? Mas aí só citando, né, essa questão do declínio hegemônico, eu sempre digo o seguinte, todo mundo, quando a gente nasce, a gente já começa a declinar. Os estados é a mesma coisa. Então, é um pouco isso que a gente está vendo. E lá nos idos do fim da Guerra Fria, tem um autor, um estrategista que foi, né, um dos grandes pensadores da estratégia americana, principalmente nos anos 70, o Zbigniew Brzezinski, que ele já preconizava o seguinte: os Estados Unidos serão a primeira, a única e a última superpotência. Ele não dizia quando que a gente ia terminar essa transição, mas é isso que a gente vive hoje e nesse cenário similar ao do pré-Segunda Guerra Mundial. Mas antes de entrar nesse assunto China, eu só queria aqui também lembrar ao pessoal que está nos acompanhando, recomendar o trabalho feito, né, sobre o hiperimperialismo, um novo estágio decadente e perigoso, né, do império, como
uma fase exatamente nessa linha que a Cristina mencionava. Já estamos numa terceira guerra mundial em andamento, que é exatamente esse momento dessa hegemonia, dessa globalização, do neoliberalismo pós anos 80, 90, como uma fase que se diferencia dessa fase anterior à hegemonia neoliberal. Também a gente tem um dossiê, que aí é um material mais curto, para quem quiser começar a ter contato com as ideias, o dossiê de número 72, o Tricontinental, que fala exatamente sobre essa agitação da ordem global. Mas ainda sobre esse tema China, trazer o gigante asiático para a sala, porque também é bastante polêmica, sempre gera muitos debates acalorados, mais apaixonados, outros mais pragmáticos. Agora, pergunto para a Lívia. Lívia, como você que também estuda muito essa relação dos Estados Unidos, da projeção da política exterior dos Estados Unidos na relação com outros países, como é que você olha o papel da China em meio a essa conjuntura desafiadora que a gente está vivendo? Bom, sobre relações China e Estados Unidos, acho que talvez seja um dos poucos consensos que ainda existem nos Estados Unidos, um consenso ainda bipartidário, é essa visão da China como um desafio a essa hegemonia, a esse domínio dos Estados Unidos, e sendo percebida cada vez mais de formas explícitas até nos documentos oficiais como uma ameaça mesmo aos Estados Unidos. É interessante que, como a professora Cristina colocou, os Estados Unidos eles estiveram no centro da criação da ordem mundial no pós-Segunda Guerra Mundial. E essa ordem mundial centrada no multilateralismo, um papel forte da ONU, e a China agora tem, inclusive, uma oportunidade de se mostrar exatamente como defensora de parte dessas instituições que foram criadas lá atrás e que hoje podem ser recuperadas, né, ou podem ser disputadas nesse momento exatamente de declínio dessa hegemonia dos Estados Unidos, né? Então, a China tem essa oportunidade de se colocar como ainda uma potência defensora das normas, defensora das organizações internacionais e principalmente como essa liderança do sul global, que se coloca dessa forma também, né? Então, tem uma política externa muito diferente daquela da União Soviética, não se propõe a exportar visões de mundo, não se propõe a exportar ideologia, e inclusive tem uma política externa muito pautada na ideia de exportar, aí sim, suas próprias empresas, né, sua força econômica. Então tem uma presença forte do ponto de vista econômico na África, na América Latina e em áreas como, por exemplo, mineração, e uma presença que assim como de outras empresas do norte global, também predatório em alguns aspectos, quando a gente pensa em mineração, por exemplo. Mas é uma política externa que também se propõe a ser uma das lideranças dessas articulações, desses fóruns do sul global. E aí me parece que existe também alguma oportunidade, alguma possibilidade de outros países, como por exemplo, por meio dos BRICS, terem algum tipo de atuação conjunta, algum tipo de articulação, por mais difícil que isso seja, nesse momento em que, enfim, existem tantos conflitos acontecendo de forma paralela ao mesmo tempo e com uma devastação, com um impacto tão grande assim. Maravilha. E aí eu perguntaria para a Cristina, como que você analisa o papel da China para fortalecer essa contenção dessa conjuntura violenta e instável hoje? A China é um dos países, né, um dos estados mais interessantes para a gente compreender, e eu vejo também como um exemplo para os demais países do sul geopolítico, né, no sentido de você conseguir se reformar, no sentido de você conseguir se modernizar e se reposicionar no sistema internacional sem perder a sua identidade própria e criando um modelo alternativo. O que me parece, aí é alguma das discussões que eu coloco como hipótese, para esse novo quadro, né, de reconfiguração do poder global, é justamente a China como uma contenção dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo um processo no qual esses dois estados eles estão tão imbrincados, né, tão interdependentes ainda, que é uma transição hegemônica que até hoje a gente não tinha assistido, né? Então eu acho que a gente tem que primeiro compreender como é que esse processo de interdependência Estados Unidos-China ele vai se manifestar. Eu vejo um pouco todas essas movimentações
internacionais como um reflexo dessa disputa naquilo que a gente pode entender como uma coexistência competitiva. E essa coexistência competitiva, quando a gente coloca em cenários, a gente pode ter um cenário no qual esses dois estados se contêm mutuamente, né? Ou seja, não é só a China contendo os Estados Unidos, mas é também os Estados Unidos contendo a China, né? Mas ao mesmo tempo eles não podem fazer um desacoplamento. Eu acho que a China ela fez muito bem o seu progresso e desenvolvimento no sentido de se tornar hoje o núcleo das cadeias globais de valor. Então, eu acho que a gente está vivendo um cenário de coexistência competitiva, né, só para sintetizar, no qual o desacoplamento ele é ainda muito difícil entre Estados Unidos e China, mas a China constrói dentro do seu espaço geopolítico uma nova realidade, tanto geopolítica quanto geoeconômica, que afeta os Estados Unidos diretamente. E aí eu estou falando mais especificamente do projeto da nova Rota da Seda, que tem impactos na Eurásia, tem impactos no mundo, e aí a gente vê, nós temos dois protagonistas, Estados Unidos e China. Eu acho que a gente tem que entender um pouco esse novo reordenamento no qual Estados Unidos e China eles estão numa posição mais avançada. Então, a movimentação ela vai se dar em torno desses povos. Perfeito. A gente percebe cada vez mais essa aposta no militarismo dos Estados Unidos. Até o ponto que a gente viu essa reunião no começo de março do Escudo das Américas, que o Trump convocou na Flórida, né, reunindo 12 líderes, presidentes ou representantes de governos da região, né, da nossa América Latina e Caribe, no de casualidade, como diriam os nossos companheiros de outros países aqui da região, todos expoentes da direita latino-americana. Queria trazer também a Lívia para essa conversa, porque é isso, foram 12 líderes da América Latina buscando construir uma coalizão militar contra os cartéis de droga da região. A invasão da Venezuela acontece nesses marcos, né, com o combate ao narcotráfico na região, ou também o aumento do bloqueio a Cuba tem a ver com o suposto apoio do governo cubano ao terrorismo internacional. A gente poderia dizer o que sobre essa estratégia Trump? Começando com a questão do militarismo, né? Como você colocou, existe um processo longo, né, de militarização da política externa dos Estados Unidos que se pauta exatamente no aumento do papel do Departamento de Defesa no âmbito da política externa e uma diminuição do papel do próprio Departamento de Estado, né? Então, o Departamento de Defesa ele ganha protagonismo, enquanto o Departamento de Estado ele perde um pouco desse protagonismo. Isso vem desde a guerra global ao terror e um processo de escalada desse processo, com um processo mesmo, com idas e vindas, momentos em que isso gera uma situação enfim, maior militarização, outros momentos em que existem tentativas de contenção. Então, isso mostra que existe esse processo de militarização que ele não tem relação apenas com a direita estadunidense, não tem relação apenas com o Trump, né? Então, ele já vem de um tempo e governos de partidos diferentes tiveram um papel nesse processo. Isso por um lado. E também as relações entre os militares dos Estados Unidos e da América Latina é algo que é constante, é algo que é permanente no tempo, que compõe a hegemonia dos Estados Unidos da América Latina e que não tem necessariamente relação com a extrema-direita. E no âmbito da América Latina, a extrema-direita tem como uma das suas bandeiras exatamente a questão da segurança pública e a militarização dessa segurança pública, né? O combate ao tráfico, o combate aos cartéis, isso está muito presente no discurso da extrema-direita. E nesse sentido existem essas conexões bastante fortes entre a extrema-direita da América Latina e dos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo que isso já era uma demanda dos Estados Unidos, né, a contenção do tráfico, isso é uma demanda dos Estados Unidos. A guerra às drogas é contínua, né? Desde antes do final da Guerra Fria, existe essa demanda dos Estados Unidos e essa pressão dos Estados Unidos para lidar com o que eles percebem como uma ameaça vinda da América Latina. Isso por um lado. Por um outro lado, Trump intensifica isso ao tratar essas organizações não só como organizações de narcotráfico, mas como narcoterroristas. Durante a Guerra Global ao Terror se tentou isso, mas esse discurso ele não conseguiu se consolidar na América Latina. E agora sim parece que há esse discurso cada vez mais forte de narcoterrorismo como uma tentativa de
militarização, de securitização, uma vez mais, dessa questão, né, e de aumento do emprego da força, para lidar com diversas questões que envolvem a América Latina e que são questões que deveriam ser trabalhadas de outras formas, que denunciam ou que anunciam problemas e desigualdades históricas na região, né. E aí, é claro que tem as presidências, mas a gente também tem que olhar internamente em cada um dos países e até para atores subnacionais com algum poder decisório também dentro de de cada país, como que essa questão da segurança pública ela tem sido articulada e militarizada a partir dessa narrativa das extremas direitas. Perguntando à professora Cristina, até onde pode vingar essa estratégia Trump com a direita aqui na região de combinar, né, o narcoterrorismo como uma maneira também de ter um apoio, um fortalecimento. Como é que você vê isso? Você acha que tem vida isso? Giovanni, eu acho que a Lívia pintou um quadro muito interessante sobre isso, a questão da militarização, da segurança pública. E aí eu vou falar também do ponto de vista. Eu trabalho há muitos anos com relações internacionais, mas eu me formei em ciências sociais, então eu vou voltar um pouco lá para o meu passado para falar um pouco sobre a necessidade da gente compreender não só o fato existente, mas aquilo que gera o fato, né. Respondendo mais diretamente à sua pergunta, me parece que sim, essa questão da associação do narcotráfico ao terrorismo, ela vai ter vida longa, tá. Só que aí a gente precisa tentar entender um pouco as raízes de por que isso tem acontecido e por que também há uma ampliação da base eleitoral conservadora, envolvendo não só pessoas de direita conservadora mais tradicional, como essa interpenetração do movimento conservador pela extrema-direita. Isso ocorre, e também ocorre a migração de um eleitorado de centro para apoiar esse tipo de medida e para apoiar também esses extremismos por conta de uma incapacidade de se responder aos desafios existentes. A gente tem uma desconexão entre o discurso político e também a sociedade. E aí o que que acontece? A extrema-direita, ela entra nessa cunha. Ela vai fazer um discurso baseado na segurança pública, na xenofobia, no nacionalismo. Então, logo na primeira eleição do Trump, eu costumava dizer o seguinte: é um tripé: preconceito, medo e ignorância que eles trabalham. Só que por que que esse tripé funciona? Ele funciona porque existe uma sociedade em crise econômica, uma sociedade que se sente excluída. Então é preciso entender, às vezes, o padrão de votação do eleitorado, né. Por que que a gente teve tanto voto latino, tanto voto de minoria migrando para o Trump 2.0? Porque não há resposta de outras forças progressistas a algumas demandas que a população está colocando. E aí você encobre com esse discurso do preconceito, medo e ignorância as grandes questões estruturais. Então eu vejo esse momento como muito preocupante, tá. Eu vejo esse momento como um momento no qual o centro ele vai se erodindo em meio a essas polarizações, mas ao mesmo tempo eu vejo esse momento também com um certo otimismo, no seguinte sentido: eh, nenhuma das forças extremistas consegue manter o poder durante muito tempo. Então você continua tendo uma troca de poder, né. O que que é importante aqui? A gente está atento para que não sejam desmontadas as estruturas democráticas, por meio de leis, por meio de políticas autoritárias. Agora, é um movimento que ele também traz dentro de si a fraqueza, porque ele promete uma solução para os problemas existentes que ela não vem das males que eles apontam, tá. Então ele não fala em reformar o modelo econômico, ele vai atribuir o problema a uma questão social, por exemplo, à vinda de um imigrante. Então há sempre essa desconexão. Agora precisa ficar atento. Se a gente não ficar atento, eles podem promover o desmonte das estruturas democráticas, né. Exato. E dentro dessa conversa, vamos pensar aqui no Brasil, esse ano é um ano eleitoral e todas essas conversas que a gente está tendo aqui influenciam diretamente no tabuleiro da geopolítica global, regional e não diferente aqui no Brasil. Queria te perguntar, Cristina, nesse debate, acho que
eleitoral a gente tem que trazer e politizar, como você comentou, né? Aproveitar o momento de politização e aumentar a conscientização das pessoas sobre a gravidade do assunto e também apresentar propostas de solução, porque o povo quer não só discutir e ficar triste com a realidade, mas também ter esperança. Na sua opinião, dentro da área de política internacional, quais deveriam ser os pontos de um programa político, de uma força política que vá para as eleições esse ano, que deveria defender quais pontos da política internacional diante de todos esses desafios? Eu acho que a gente tem boas pistas, né? Eu acho que a gente tem a necessidade de reestabelecer um projeto nacional soberano. O que eu vejo, né, e isso pensando até no governo que está em andamento, Lula 3, o que eu vejo é que as ideias são muito boas, né? Só que o que que acontece? A gente tem muita ideia boa no papel, só que isso não está indo para frente. E por que que isso não vai para frente? Porque no Estado democrático a gente não governa só a partir da presidência da República, a gente governa com um legislativo no qual você tem que lidar com uma Câmara de Deputados e tem que lidar também com o Senado. Então, eu acho que as forças progressistas elas têm que se concentrar na busca, né, de uma continuidade de um projeto nacional soberano, com clareza, sem excluir nenhum parceiro, nem no Sul-Sul, nem no Norte-Sul, nem instituições multilaterais governamentais, mas a gente também tem que pensar em como você constrói um legislativo que reflita a mesma agenda progressista que a presidência da República. Caso contrário, a gente vai estar aí a solavancos. Não adianta você criar um documento excelente, Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, por exemplo, de inovação, se a alocação do orçamento ela está pequeno. Se você está trabalhando com juros altos, né? Se a tua economia ela tem uma economia que ela tem fatores neodesenvolvimentistas e de políticas de bem-estar associadas a políticas de financiarização do capital. Então, é necessário que o Brasil ele faça algumas escolhas que elas não são escolhas fáceis, né? Porque existe uma pressão até de organismos financeiros internacionais, de grupos de interesse. Você também tem elites que vão ter interesses que não necessariamente coincidem com os interesses nacionais. Eu acho que, às vezes, para o Brasil se projetar lá fora, ele precisaria ter um projeto de Estado consensual. Mas, assim, como gerenciar as suas elites, como atender a sua população, como ouvir todas as vozes, mas principalmente como gerar um consenso nacional. A luta política é essa. Se isso vai conseguir ser feito e se além de, eventualmente, você estar na presidência da República, você considerar também ter uma maioria em Câmara e Senado, aí já é outro assunto. A luta está aberta, mas é preciso ter clareza, é preciso ter uma compreensão de todas as forças que estão atuando e, principalmente, ouvir aquelas partes da sociedade que, às vezes, estão sendo perdidas nesse debate e acabam, como eu disse, migrando para políticas que, às vezes, nem condizem com seus valores, mas que parecem mais atrativas em um momento de crise e desesperança. É isso, a gente tem que lutar cotidianamente, não só pensar na presidência, acho que o recado é esse que você está dando, né? Bom, Cristina, queria agradecer a sua presença aqui hoje, da Lívia também. Foi muito boa essa conversa, seguramente ajudou a iluminar diferentes pontos. E agora, um momento mais descontraído, pedir para você recomendar para nós sugestão de livro, série, música ou alguma atividade cultural para quem está querendo aí aprofundar mais, conhecer um pouquinho mais o que recomenda a professora Cristina Pessequilo, que de maneira muito humilde veio aqui com a gente. Para quem não sabe, a professora Cristina também ajuda a formar muitos embaixadores e diplomatas no Brasil. É muito, muito importante aqui ter a presença dela. Então, professora Cristina, sua vez então aí para sugerir materiais, filmes, música, o que venha. Bom, vamos lá, Giovanni. Primeiro, de novo, obrigado de suas palavras. Fico até sem graça com as suas palavras. E além do orgulho, né, de ver vocês formados, né? Eu sempre digo isso. O maior orgulho do professor é ver, ou do seu leitor, ver que vocês estão indo para frente, né? Tanto quem te lê, quanto quem esteve na tua frente na sala de aula. Porque esse que é o legado, né? É o legado de formação e formação de pessoas que têm a cabeça livre para pensar. Então,
Dicas culturais. Eu vou fazer uma divisão acadêmica, tá? De dica cultural, e aí depois duas dicas culturais mais light, tá? Então vamos lá. Do ponto de vista acadêmico, eu queria mencionar para vocês uma revista que eu faço parte, que ela chama Austral. Ela é editada lá pelo Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais, do qual eu participo, e ela é uma revista que ela publica majoritariamente artigos de acadêmicos do Sul geopolítico, né? Então, normalmente, aqueles artigos que às vezes não aparecem, né? De alguém do Azerbaijão, da Índia, né? Da África. Então, eu recomendo aqui para vocês, né? Para quem quiser ler algumas coisas, até sobre isso que eu estou falando de sul geopolítico, ao invés de sul global, tá? Para entender, né, um pouco o que é esse sul geopolítico, revista Austral lá do Nerinde. Também queria recomendar e fazer uma indicação de um livro meu, recente, que saiu, que chama O Brasil entre Dois Mundos, os Estados Unidos e a China, a reconfiguração do poder global em tempos de crise, que é um pouquinho mais antigo, né, de 2023, o mundo está mudando tão rápido, né? Mas seriam essas as dicas acadêmicas, tá? Do ponto de vista mais cultural mesmo, gente, dois filmes que certamente vocês já ouviram muito falar, eu sei que muitas pessoas já recomendaram isso, mas enquanto todo mundo não vê, eu não vou ficar sossegada, né? Que é o nosso filme com Wagner Moura, né? Que concorreu ao Oscar, o Agente Secreto, o Ainda Estamos Aqui, né? Eu acho fundamental, gente, a gente tem que entender a história do Brasil. Esses são filmes recentes, filmes mais antigos sobre o Brasil, Bye Bye Brasil, né, gente? As produções mais antigas, né, que refletem realmente o Brasil, são essas dicas culturais de filmes. E aí uma dica cultural mais global, né, de um mundo. Eu queria recomendar também, os mais jovens não conhecem a série, é uma série sobre um agente especial inglês, o James Bond, o 007. Né? Eu sempre recomendo que vocês assistam toda a série, porque muitas das coisas que a gente falou aqui sobre hegemonia, declínio hegemônico, elites que brigam pelo poder contra o Estado, isso está aí no James Bond. Aproveitem, vejam toda a série e vejam com a cabeça crítica de quem entende o que eles estão falando para o domínio do mundo. Lívia? Tem um livro sobre a extrema-direita dos Estados Unidos, especificamente sobre o Projeto América 2025, que foi lançado recentemente. Ele se chama O Projeto. É um livro que foi lançado no Brasil, que tem tradução, e ele é muito mais nesse sentido de ser voltado para o grande público. Sobre extrema-direita também, um livro que é voltado para o grande público, que é bastante interessante de ler, embora seja muito mais focado na direita europeia, o livro do Casmud, né, sobre as extremas direitas, The Far Right Today, é um livro também interessante para quem está trabalhando com esse tema das direitas especificamente. Recomendo também o site do INDEU e o do Observatório Político dos Estados Unidos, que é um pouco um blog que acompanha a conjuntura e que é desenvolvido pelo INCT e Neuro. Então, acho que seguir o OPEU vai ser bastante interessante para quem se interessa por esses temas. Maravilha! Aqui a gente fechando esse primeiro episódio da segunda temporada nossa. Eu também aqui vou dar as minhas dicas. Primeiro, uma sobre a campanha brasileira de solidariedade a Cuba. Toda a esquerda brasileira está reunida e unificada em um chamado de duas campanhas de arrecadação de dinheiro. Uma que é para medicamentos, outra é para compra de placas solares. No dia 21 agora, nós lançamos campanha de arrecadação de medicamentos para Cuba. Na descrição desse episódio também vai estar os links aí para quem quiser saber mais. Ajude a divulgar, fortaleça, difunda por todos os lados, porque é urgente, urgente. O centro da nossa solidariedade internacional nesse momento é com Cuba, exatamente com todos os ataques que os Estados Unidos vêm fazendo, e agora, mais recentemente, o bloqueio energético a Cuba, que está uma situação muito, muito dramática, e nós aqui temos a nossa obrigação de fortalecer essa resistência do povo cubano. E, por fim, deixar aqui a dica de uma cantora que eu conheci há pouco tempo, uma jovem cantora mexicana chamada Ximena, que tem uma música chamada Manos Blancas. Muito boa a música, fala disso tudo que a gente está falando,
sobre uma criança adulta por aí, alaranjada, que vive fazendo guerra como se fosse uma criança mimada. Então aí deixo a dica da Manos Blanca, de Ximena, cantora mexicana. E bom, acho que a gente chega agora ao fim desse nosso primeiro episódio da segunda temporada do podcast Dilemas do Sul. Lembrando que se você gostou desse dilema, já aproveita e indica o nosso podcast para aquele seu amigo, a sua amiga que quer entender mais sobre o assunto. E o Dilemas do Sul é apresentado por mim, Giovanni Del Prete, sempre com a participação de 2 ou 2 convidados mais do que especialistas sobre o tema do dia. A direção, a produção e o roteiro desse podcast ficam sob a responsabilidade do Luiz Felipe Albuquerque e a trilha sonora, edição e sonorização são de Emerson Ramos. Gente, a gente fica por aqui. Até a próxima.